A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem por quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais. Que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja de 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus. Falar o coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporcionar alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Põe nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houver sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a tua vida, você também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que para participar, basta você estar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciada mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se ajuntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que na inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço, Senhor, para me usar como canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, desde os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através da Tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Logo após sortearei os rebanhos, que hoje o rebanho que eu falo primeiro, são os rebanhos de número ímpar e depois o número par. O primeiro livro é o livro de Colossenses e o segundo livro é o livro de Malaquias. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2. Que contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelos Colossenses. Quero que saiba quão grande combate tenho por vós, pelo que estou em Laodiceia, por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério do Senhor Deus, a saber, Cristo, e que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graças. O segundo livro de hoje é o livro de Malaquias, com 4 capítulos.
Malaquias capítulo 4, que contém 6 versículos. O dia do Senhor, certamente aquele que vem arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha e o dia que está para vir os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo para vós. Porém que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E sairei e saltarei como bezerros libertos da estrebaria. Pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei de juízo dos exércitos. Lembrai-vos da lei que Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração aos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira com a terra com maldição. Vamos à oração. A oração é a oração 1, para dar início ao sorteio de 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas, os lugares e que estiverem ligados nessa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Antes de eu iniciar o sorteio, eu irei agora apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, quero comunicar abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpar.
13, 57, 14 e 58. E o livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías capítulo 51, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Que contém 23 versículos. A salvação eterna de Israel. Ouve-me vós, os que segues a retidão, os que buscai o Senhor, olhai para a rocha de onde foste cortados e para a caverna do poço. De onde foste cavados, olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz. Sendo ele só eu o chamei, o abençoei e multipliquei. O Senhor certamente consolará Sião e consolará todos os seus lugares assolados. Ele fará para seu deserto como Éden, os seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento se acharão nela, ações de graça e som de cânticos. Atentei-me, povo meu, nação minha, inclinai ouvidos para mim. De mim sairá a lei e a minha justiça se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha retidão, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu lado esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido, os seus moradores morrerão como mosquitos. A minha salvação, porém, durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouve-me, vós que conheceis o que é reto, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 2, para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 João capítulo 2, que contém 29 versículos. Os anticristos, filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos, mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Tudo vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que o Senhor Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecerei no Filho e no Pai. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Tito com 3 capítulos. Tito capítulo 2 com 15 versículos.
Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Exortações a diversos grupos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorte os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas semelhantes sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a vinho. Mexa no bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos. Vinte e um, 49, 22 e 50. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 2 Coríntios, capítulo 10, contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que quando estiver presente não me veja obrigado a usar a confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência, se alguém confia de si mesmo, que é de Cristo. Pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. (19, 51, 20 e 52). Segunda Samuel, 24 capítulos. (17). 2 Samuel, capítulo 17, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 17 do livro de 2 Samuel contém 29 versículos. Aitofel e Uzai. Disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. (17, 53, 18 e 54). Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 12.
Neemias capítulo 12. (47 versículos). Para o rebanho santo, número 17, 53, 18 e 54. Os sacerdotes e os levitas, são estes sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Aum, Meremote, Idom, Gineton, Abias, Miamim, Adias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes de seus irmãos no dia de Jesua. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Primeira Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Capítulo 7 do livro de 1 Samuel contém 17 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Capítulo 7 do livro da 1 Samuel contém 17 versículos. Samuel exorta o povo ao arrependimento. Assim vieram os homens de Kiriat Jeraim, tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou em Kiriat Jeraim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos, e toda a nação de Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel a toda a nação de Israel: se todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e Astarotes. Consagre-se ao Senhor e serve a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Jeremias com 52 capítulos. Vinte e nove. Jeremias capítulo 29. Que contém 32 versículos, uma carta aos cativos. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciões do exílio, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram os reis Jeconias, as rainhas, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os artífices e os ferreiros, veio pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Ezequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Senhor Deus de Israel, e todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Amós, com 9 capítulos. Capítulo 4. Amós capítulo 4 contém 13 versículos. Israel não voltou para o Senhor. Ouvi esta palavra, vós vaca de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprime os pobres, que esmagai os necessitados, que diz ao vosso marido, tragam bebidas e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis? A vossos descendentes com anzóis de pesca, saireis pelas brechas, uma após outras, e sereis lançadas para a mão, diz o Senhor. Ide a Betel e transgrede, ide a Gilgal e multiplicai as transgressões, cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. 5. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 9, 61, 10, 62. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, para o Rebanho Santo, número 9, 61, 10 e 62. 1 Timóteo, capítulo 3, contém 16 versículos. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja, é necessário que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina com todo respeito. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, com 26 versículos. Liberdade em Cristo. Cristo vos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que vos deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixará circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. 33, 37, 34 e 38. Oséias com 14 capítulos. Capítulo 5.
Oséias capítulo 5 contém 15 versículos. Juízo contra Israel. Ouve isto, sacerdote, escutai a casa de Israel, escutai a casa do rei, porque vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa, e rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na carnificina. Eu castigarei a todos eles. Eu conheço a Efraim. Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído a Efraim. E se contaminou Israel as suas ações. Não lhe permitem voltar para o seu Deus. O espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. 35 e 36. 3 João com um capítulo. Contém 15 versículos. Todos dão testemunho de Demétria, até a própria verdade. Nós também damos testemunhos e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas que te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúde os amigos, nome por nome. 31, 39, 32 e 40. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 20. Que contém 20 versículos. A mobilização para a guerra. Quando saíres à batalha contra seus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não temerás, porque o Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito, está contigo. Quando vós chegardes ao combate, o sacerdote virá à frente e falará ao povo, dizendo: Ouve, ó Israel, hoje vos chegais ao combate contra os vossos inimigos, que não desanime vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvá-los. Em Banho Santo de número 27, 43, 28 e 44. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 8. Com 38 versículos. A cura de um cego de Betsaida. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou o Senhor Jesus e pôs-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Mandou o Senhor Jesus para casa, dizendo: Não entre nessa aldeia. 1:69, 2:70. Tiago com 5 capítulos.
capítulo 2. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. Fé e obra. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, mas não lhe deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. Atos com 28 capítulos. Capítulo 20. Atos, capítulo 20, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. Contém 38 versículos. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia. Depois que acabou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os encorajado, pediu e partiu para a Macedônia. Ele andou por aquelas regiões, encorajando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e dois de Tessalônica, Aristarco e segundo Gaio, de Derbe e Timóteo, e 2 da Ásia, Tigo e Trófimo. Esses, indo na frente, esperam-nos em Troade. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1. Para o Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. Capítulo 1 do livro de Joel contém 20 versículos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, até o rebanho de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram e o fogo consumiu o pasto do deserto. Vamos à oração, e a oração é a oração 2, para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @a Igreja Tentação, te libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito de opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Filipenses com 4 capítulos e Filemão com 1 capítulo. Capítulo 2. Contém 30 versículos. O amor fraternal é a humildade, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atende cada um somente para o que é seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Filemon, com um capítulo, é o último livro de hoje, e contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Afiarco, nosso companheiro de lutas, e que é a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça a meu Senhor Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro porque a comunicação da tua fé esteja eficaz no conhecimento de todo bem e todos nós para com Cristo. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estão oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E a mensagem, a denúncia, é a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política na igreja. Essa é a denúncia de número 79, dentre mais de 100 denúncias, com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar que são mentiras, atenção, nem as igrejas nem os seus líderes têm permissão para exercer a atividade do Evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus ou Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para fornecer partido político às pessoas, mas sim somente político de mandatos ou candidatos. Por lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos e não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Tributo de César, Marcos 12, foco 14 a 17, orações, 1 Timóteo 2, 1 a 8, honrar, Romanos 13, foco 1 a 7, fazer o bem, 1 Pedro 2, foco 11 a 17, ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20, o Senhor Deus com todos, Provérbios 8, foco 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada de que essas afirmações são mentiras e anular os livros citados na mensagem, vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no livro de Colossenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 14. A mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem está no livro de Isaías, capítulo 51. Você que escolheu, mentalizou o número 7. A mensagem está no livro de 1 João, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem está no livro de Neemias, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 17. A mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o número 22. A mensagem está no livro de Amós, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem está no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem está no livro de Oséias, capítulo 5.
Você que mentalizou, escolheu 16, a mensagem está no livro 3 João, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu 19, Deuteronômio capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu 11, a mensagem está no livro de Marcos capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu 21, a mensagem está no livro de Tiago capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Atos capítulo 20. Você que mentalizou 5, a mensagem está no livro de Joel capítulo 1. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Filipenses capítulo 2. E você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Filemon, com um capítulo. E eu vou ler para vocês mais um comunicado. Muita atenção a todos que são ofertantes dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante de ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque a medida com que estiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 10, Colossenses 2, o 14, Malaquias 4, o 6, Isaías 51, o 7, 1 João 2, você que mentalizou o 18, Tito 2, o 15, 2 Coríntios 10, o 2, 2 Samuel 17, o 1, Neemias 12, o 17, 1 Samuel 7, o 12, Jeremias capítulo 29, o 22, Amós capítulo 4, o 22, Amós capítulo 4, o 13, 1 Timóteo capítulo 3, o 20, Gálatas capítulo 5, Oséias, o 3, Oséias capítulo 5, o 16, 3 João, com um capítulo, o 19, Deuteronômio capítulo 20, o 11, Marcos capítulo 8, o 21, Tiago capítulo 2, o 9, Atos capítulo 20, o 5, Joel capítulo 1, o 8, Filipenses capítulo 2 e o 4, Filemon. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor
inscrito ou ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus onde você estiver e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, link e horário das lives das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, dormir, beber, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também dos Estados Unidos, Bangladesh, Rússia, Portugal, Índia, Inglaterra, Canadá, Uruguai, vocês do Paraguai, de Moçambique, da Angola, África do Sul, Japão, Colômbia, Turquia, França, Argentina, da Itália, do Chile, da Índia, do México, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.